Boa tarde, pessoal do canal Encontro Literário. Voltamos mais uma vez com uma obra nova agora. Essa daqui, tá? Jesus, a Enciclopédia. Estamos falando aqui de uma obra de 836 páginas. É uma obra bem densa, abordando Jesus, o fundador do cristianismo. Então, muitas obras que nós vemos por aí falando de várias coisas da teologia, menos de Cristo. Então, essa daqui ela se propõe a abordar o Jesus da história e da exegese. Logo na abertura é falado isso aqui. Olá, boa tarde, Luana, entrou aí. Seja bem-vinda ao canal Encontro Literário. Minha amada esposa. Então vamos lá, então presença ilustre aqui, né? Vamos primeiro para a apresentação da obra, tá? Como vocês sabem aqui o canal eu procuro tratar várias obras, né? Não fico numa obra só, porque o cristianismo é muito denso, então ele necessita sempre de vozes diversas, de vários autores. Como a gente sabe, a leitura, né, de obras clássicas e obras densas, importantes, é uma grande conversa. Então, uma voz complementa a outra. Nós não podemos ficar nesses, preciosismos linguísticos de achar que, não, se eu ler várias obras, eu vou estar entrando num pós-modernismo. Eu já vi gente comentando sobre isso. Não acho plausível isso. É uma grande falácia, na verdade, porque nós estamos falando aqui de vozes intercambiáveis. Você necessita, é como uma grande conversa, você tem que ouvir vários conselheiros, né? Às vezes um estudo que você está querendo num determinado tempo. Então eu faço isso aqui no canal, eu procuro pegar obras que eu estou querendo ler, e aí eu compartilho aqui com quem tiver a fim de ouvir também. Então são leituras comentadas. Esse livro então, Jesus, a Enciclopédia, são vários artigos para buscar aqui o Jesus da história e da exegese. Eles falam aqui que a editora não é confessional, né, que a editora Vozes, ela se propõe a isso, a não seguir somente uma confissão de fé. Por exemplo, é uma editora que só publica obras reformadas, por exemplo, presbiterianas, ou luteranas, né, ou católicas. A editora Vozes não faz isso, pelo menos é o que eles estão falando aqui. Então, vamos lá, vamos para a nota do editor, né? Eu vou comentar aqui, nós vamos falando um pouquinho aqui, pretendo não ser um vídeo longo para não ser cansativo. Nós vamos continuar com essas leituras de artigos também mais para frente. Mas vamos para os prolegômenos primeiro. Quero apresentar a obra, né, primeiro, esqueci disso. Queria saber aí também quem está participando, todo mundo que participa do canal, né, que está vendo as lives, estão gostando desses conteúdos aí. Vocês comentem aí algum livro que vocês queriam também, se for possível eu posso comentar, tá certo? Pode deixar nos comentários ou aqui ou no próprio vídeo depois, se você for assistir um outro horário. Eu também não tenho horários para vídeo, eu faço na hora da minha necessidade, quando eu posso, na verdade, né? Com a minha disponibilidade, né, tempo. Às vezes faço outras coisas e não dá tempo para mim. Então eu costumo fazer depois do serviço. Trabalho até às 17, então depois das 17 eu fico mais tranquilo. Mas aí depende muito também das minhas atividades, né? Então vamos lá. Primeiro, livro 1, Inícios. Certo? Então, para quem estuda a história do cristianismo ou estuda sobre Cristo, né, sabe que existe nos evangelhos o início de Jesus. Seja bem-vindo aí o pessoal do Empório Grão Brasil, uma honra recebê-los aqui no canal. Nossos grandes amigos, da família praticamente. Então, nós temos isso, né? Temos o início do cristianismo, que ele vai dividir aqui o capítulo 1, conteúdos e os atores do rumor,
Aí capítulo 2, o contexto do rumor. 3, os vetores do rumor. O que é o rumor? O rumor, por exemplo, vocês sabem muito bem, os magos que vieram visitar porque ficaram sabendo do nascimento do Messias. Tá certo? Então isso nos evangelhos é retratado, em Mateus principalmente. Então são os rumores. Então ele vai pegar um pouco dessa questão dos evangelhos, mas ele vai mais no aspecto histórico para tentar complementar os evangelhos. Para quem quer estudar, para quem quer aprender melhor a palavra de Deus, porque às vezes a gente só lendo a Bíblia fica um pouco complicado, né? Não que a Bíblia não seja suficiente, né? Mas para quem quer aprofundar, aplicar na vida pessoal, é melhor se cercar de outros livros também. E aí ele vai, na parte 2, então nós vimos um estranho rumor, parte 2, nascimento, infância e vida oculta. Isso aqui é um debate eterno, porque foram achados alguns documentos no século III ali, que entenderam que havia um outro Jesus, um Jesus que foi para o Egito. Então tem uma literatura aí que ele copiou os egípcios, e aí ou os árabes, o Jesus árabe, então aí vai uma confusão. Mas, então, esse autor vai tentar dialogar com isso também, tá certo? Então ele vai falar aqui, ó, nascimento, infância e vida oculta. Onde Jesus ficou quando era criança? Ele foi mesmo para lá? Ele foi para outro país? Aí vai dizer aqui, ó, em torno de um nascimento, capítulo 4, capítulo 5, 30 anos de vida oculta. E aí? Né? Você vê, ó, que ele vai gastar, pra vocês terem ideia, hein? Só no 30 anos de vida oculta ele vai gastar quase 30 páginas. É um artigo longo. Os outros aqui está tendo em média de 20. Aqui ele vai gastar 30. Parte 3, então, agora. A entrada de Jesus em cena. Então aqui vocês acompanharam o Evangelho, Jesus entra em cena. Ele começa a ser relatado, né, com as primeiras aparições dele. Certo? O batismo no Jordão. Então essa é a primeira aparição, batismo no Jordão. E capítulo 7, os milagres que Jesus não quis fazer. Já estamos na página 183, tá? Uma visão panorâmica primeiro, depois no outro vídeo a gente continua com outras leituras. Livro 2, a vida pública. Então, primeiro a vida particular, entre aspas, né, os inícios, agora a vida pública. Parte 1, os fatos e os gestos. Capítulo 8, o ambiente de vida. 9, os chamados. 10, os encontros. Aqui é muito interessante, né? Porque mostra primeiro o ambiente de vida de Cristo, e aí ele já começa a chamar os apóstolos, os discípulos, né? Na verdade, os discípulos primeiro. E depois milagres e curas. Aí tem os encontros, né? Também ele encontra algumas pessoas. Isso é registrado também nos evangelhos. E depois os milagres e as curas. Parte 2, o ensino. Então, fatos e os gestos, né? Agora, então, a parte 2 é o ensino, ainda na vida pública, né? O ensino. Capítulo 12, o reino e suas parábolas. Capítulo 13, o caminho do reino, as bem-aventuranças. Capítulo 14, misericórdia e justiça. Vejam só como isso aqui, esse livro é denso, hein? E são vários autores, certo? Vários especialistas aqui na área. Então, recomendo a vocês acompanharem aí as discussões que a gente vai travar aqui, claro, né, como eu falei para vocês, à medida do tempo. Da possibilidade, não sendo vídeos longos também, para vocês até acompanharem quando estiver lavando louça, fazendo alguma coisa, ok? Vamos nos preocupar com coisas úteis, né, porque já tem muita porcaria por aí. Capítulo 15, Jesus e os poderes. Olha só, hein? Olha que interessante, hein? Como é que Jesus atuou. Deixa eu ler um trechinho aqui, só para vocês terem ideia, para dar uma aguçada em vocês aí. Jesus e os poderes, ó, esse aqui me interessou. Agora com essa onda de política aí, né? Todo mundo falando de política, uma brigaiada. O cristão deve atuar ou não na política, como é que ele se manifesta? Olha, eu vou ler um trechinho para vocês aleatório aqui, tá? Só início. Poderíamos contar as coisas assim. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando ouvir esta palavra de Jesus,
Os discípulos tremeram. Não que eles fossem muito ricos, eram apenas donos de uma pequena empresa de pesca, artesãos, agricultores. Mas quem podia estar seguro de ser suficientemente pobre se a passagem era tão estreita? Pedro não se enganou e se fez intérprete de todos. Olha só, hein? Perguntou o que seria deles. Os discípulos que o seguiam desde o início e que por isso haviam deixado para trás a família, haviam abandonado uns o seu barco, outros a sua quitanda ou sua mesa de trabalho. Desde quando percorriam os vilarejos e as aldeias em seu seguimento, nada lhes havia faltado. Muitas vezes eram convidados pelos habitantes que não hesitavam em compartilhar o seu trivial. E, ademais, havia algumas mulheres da alta sociedade que faziam com que a bolsa comum não estivesse vazia. Era a Judas que ela estava confiada e ele cuidava das pequenas compras necessárias. Então, Judas ficava com essa bolsa aí. Olha só que interessante, hein? Detalhes, hein? Detalhes. Com efeito, sendo assim, eles não eram ricos, mas também não faziam parte dos pobres, esses infelizes que sobreviviam unicamente de esmolas, por estarem atingidos pela doença ou por terem perdido suas terras e só terem sua força de trabalho para vender dia após dia, a fim de esperar alimentar sua família. Vejam só aqui que ele já entra no contexto cultural assim, ó, de sopetão. Você vê como esses autores aqui são bons. Tá vendo? Olha só. Sem contar as mulheres, as viúvas sem filhos ou as que haviam sido abandonadas pelo marido e que, se não encontravam socorro de sua família, estavam reduzidas à mendicância ou à prostituição. Jesus tranquilizou os seus. Os que haviam abandonado casas e bens por causa dele teriam sua recompensa. Mas de aldeia em aldeia, de lugar em lugar... Deixa eu parar aqui só para... Vocês viram que interessante? Tá? Jesus e os poderes, ou seja, os poderes da época. Né? E os poderes de hoje, a gente transportando para os dias de hoje. Olha que interessante isso aqui. Jesus tranquilizou os seus. Por isso que ele escreveu lá, né? Mais fácil um homem rico, né, passar por um fundo de agulha, mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um homem rico entrar nos céus, no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus aqui é ter acesso aos tesouros espirituais. É isso aqui que nós estamos estudando. Qual é o rico que está interessado em discutir teologia? Quantos? Então é isso. Mas Jesus tranquiliza essas pessoas. Fala, não faltará nada para vocês. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Né? E todas essas coisas, ou seja, as coisas básicas serão acrescentadas. É que o homem rico quer coisas suntuosas. É complicado. Mas veja que interessante. Vocês viram o texto? Então eu vou continuar aqui, tá? Para a gente terminar. As palavras do escândalo. Né? Então estamos vendo aqui parte 2, o ensino, né? Então já viu um trechinho ali, como é interessante. As palavras do escândalo. Já estamos na página 423 aqui, hein? Olha só. Parte 3, interrogações sobre a identidade de Jesus. Vejam que essa segunda, né, parte do livro 2, a vida pública, como ele faz questão de demonstrar o ensino de Jesus, não é? E como isso é importante, né, no Jesus histórico e exegético. Olha só, hein? Como o ensino é importante. Parte 3. Interrogações sobre a identidade de Jesus, reações e oposições, Jesus e Deus. Então aqui talvez um pouco dessa discussão aí sobre o Jesus histórico, né? Quem é esse Messias aí? Né? Ele é Messias mesmo, se apresentando como Deus? Como assim? Livro 3, Paixão e Ressurreição. Já estamos na página 519, olha lá, Jerusalém, parte 1. A subida dos perigos, o conflito com o templo,
Parte 2, as despedidas, a última refeição, Jesus diante de sua morte. Parte 3, a paixão, que é os sofrimentos, né, de Cristo, momentos finais, né? O processo e a condenação de Jesus, a crucificação. Capítulo 25, o sepultamento. Parte 4, ressuscitado e vivo. Capítulo 26, as aparições aos discípulos. Capítulo 27, na terra como no céu. Aqui já então a ressurreição, olha que interessante, hein? O capítulo é paixão e ressurreição. Parte 4, ressuscitado e vivo. Desculpa, já falei, né? As aparições aos discípulos e na terra como no céu. E aí a parte final aqui, que ele vai ser a abertura, né, do Joseph Doré, que na verdade ficou para o final. Cronologia, glossário, tabela das abreviações, bibliografia, comitê editorial, os autores, aí vai ter um trecho aqui sobre os autores, tá? Página 791 até 803, então tem bastante referencial para quem quer se aprofundar sobre os autores que escreveram, né? Lembrando que são várias denominações, não é, ou seja, é um texto que procura, claro que não tem como, né? Mas procura ser imparcial, ou seja, procura não ter uma cosmovisão baseada numa confissão de fé. Eu acho que é mais ou menos essa a proposta, tá? Pelo que falou o autor. Então, para terminar aqui, tabela dos evangelhos e escritos apócrifos. Olha que interessante, 825. Eu vou mostrar para vocês essa daqui, tá? Que essa me deu curiosidade e também quero compartilhar com vocês. Que eu gosto bastante de estudar essa literatura apócrifa, pseudepígrafos, né? Eu até comprei um box aí da Família Cristã que tá para chegar aí. Depois eu compartilho com vocês aqui no canal. Fiquem de olho aí. 825. Olha só. Tabela dos evangelhos e escritos apócrifos. Você sabe que tem os evangelhos apócrifos e os escritos, né, que são os que falam que foram atribuídos, por exemplo, o evangelho de Mateus, o segundo evangelho de Mateus, por exemplo, né? Aí aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro, Carta de Pedro a Filipe, Diálogo do Salvador. Olha só, hein? Evangelho da Infância segundo Tomé, Evangelho da Verdade, Evangelho de Filipe, de Maria, Nicodemos, de Pedro. Então aqui tem as citações, tá? Epístola dos Apóstolos, Evangelho do Pseudo Mateus, Evangelho dos Ebionitas, História da Infância de Jesus. Olha isso aí, tá vendo? Eu falei que tem essa confusão aí. Onde Jesus esteve na infância? Né? Olha aqui, ele vai comentar aqui que tem um livro apócrifo, ou pseudo-epígrafo, ou escritos apócrifos, né? Que é a história da infância de Jesus. A história de José o Carpinteiro, olha só, hein? Perguntas de Bartolomeu, Proto-Evangelho de Tiago e Vida de Jesus em árabe. Lembra que eu falei dessa história que Jesus foi para a Arábia? Né? Tá aqui, ó. Nem tinha lido isso aqui. Tá? Interessante aqui que tem um índice geral no final ainda. Eu li esse índice para vocês, mas aí ele fez um índice no final com resumo, né, do que trata. Olha que legal, hein? Gente, essa obra aqui é maravilhosa. Isso aqui não pode faltar na biblioteca de vocês. Comprem. Eu consegui ela em oferta, tá? Eu consegui por R$60 R$60, uma obra de 830 e poucas páginas. Maravilhosa. Adquiram. Se você que gosta de teologia, você que, mesmo não sendo teólogo, não sendo um cristão, mas respeita, né, a tradição cristã e quer defendê-la, né? Ou até por curiosidade mesmo, às vezes é um ateu que tem curiosidade, né, sobre o Jesus histórico, esse Jesus da história, né? Certo? Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. E nos vemos aí nos próximos vídeos, quem sabe sobre essa obra, fiquem aí porque vem surpresa por aí. Ou sobre outra nova, que eu também gosto de diversificar bastante, ou nós voltamos aí para a obra sobre Israel, a história de Israel, tá bom? Um abração, até a próxima!